Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Henrique, eu sou analista NPI e hoje eu vou falar para vocês sobre análise por múltiplos, tá? Eu vou, passar brevemente aqui sobre o que é os indicadores, e os principais múltiplos que nós temos e, para começo de tudo, o que é análise por múltiplos? É uma análise em que você vai poder, comparar, as empresas, principalmente empresas do mesmo setor, para poder tomar decisões com mais consciência. Então, se você, por exemplo, está na dúvida entre comprar Localiza ou Movida, vamos fazer ali uma análise por múltiplos. Então, quando a próxima vez você vê algum influenciador digital lá falar, tá na hora de comprar Magazine Luiza ou tá na hora de comprar Banco do Brasil. Será que está na hora mesmo? Vamos comparar essa empresa com as outras empresas, que fazem parte do mesmo setor e também com a média ali do índice geral. Então, eu vou tentar ser breve aqui para a gente ir para a parte prática aqui, que é como usar, tá? Então, o que que é isso, tá? É um tipo de análise fundamentalista que nós analistas usamos, tá? Ela é relativa, então a gente vai, analisar a comparação entre um ativo com outros ativos do mercado. Então, os principais múltiplos que nós temos hoje é o DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, tá? Então, é uma forma que muitas casas de research utilizam é a análise, para decidir o valor justo da empresa, eles fazem a análise do fluxo de caixa descontado, né? Essa análise ali exige que o analista, faça uma previsão, de crescimento da empresa num curto, num médio prazo e depois uma previsão de crescimento perpétuo. E aí você pega todos aqueles fluxos de caixa que ia ser gerado até a perpetuidade, aplica uma taxa de desconto e aí o analista chega no valor justo da empresa, no valor presente, tá? Então, essa é a diferença, tá? Então, com a análise por múltiplos, que é comparativa. Então, cada tipo de múltiplo ele é usado, como uma base de comparação comum. Então, eu vou comparar ali preço-lucro com preço-lucro, EV/EBIT com EV/EBIT, tá? Então, eu vou sempre usar um múltiplo comum para comparação, né? Então, espera-se que, empresas similares devam apresentar múltiplos similares, né? E por que isso, tá? Porque a gente pode encontrar distorções entre empresas do mesmo setor. Então, essas distorções, elas indicam oportunidades ou ameaças, tá? Então, é bom a gente saber disso para não evitar de cair em alguma ameaça ali, algum investimento que se parece bom, mas não é, tá? Então, a gente vai permitir também comparar empresas nacionais com pares internacionais, tá? E quais são as desvantagens da análise por múltiplos? É que a gente está olhando ali para o passado e não para o futuro. Então a gente sempre vai olhar o que já aconteceu. Então, se houver alguma mudança de gestão, também aqui, não captura mudanças de estratégia de gestão. O presidente da empresa estava fazendo um bom trabalho, ele foi contratado para ir para outra empresa. Às vezes, grande parte do resultado foi porque tinha uma liderança forte. Então, quando perde ali uma liderança, pode ser que aquela trajetória de crescimento da empresa, ou também, se a empresa está vindo mal, deixe de existir. Então, não captura isso. E também não captura a diferença tributária entre empresas e países. Por exemplo, o setor aéreo tem uma alíquota de impostos, o setor de supermercado tem outra alíquota. Então ela não compara, não captura essas diferenças. E também, a diferença de impostos aí, se você for comparar com pares internacionais, não captura as diferenças de impostos do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, os principais, indicadores contábeis, hoje a gente tem o valor patrimonial, que é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, o enterprise value, que é o valor total de mercado da empresa, que é, a cotação das ações a mercado vezes o valor, a quantidade de ações que tem no mercado, mais a dívida menos o caixa, tá? Eu vou passar rápido aqui, tá, pessoal? Só para a gente ir a chegar, ali para você, investidor, saber como você vai usar isso na prática. Então, depois você pode assistir novamente aqui de forma mais lenta e até assimilar. Se tiver dúvida, me procura aqui também, nos comentários que eu vou estar disponível para todos vocês, tá bom? O EBIT, é o lucro antes de juros e impostos. Ele mostra o resultado de uma companhia independente de sua estrutura de capital ou carga tributária. Então, o EBIT ele vai pegar ali e vai descontar os juros e os impostos, da operação ali da empresa, tá? E o EBITDA, que além dos juros e impostos, a gente pega, desconta a depreciação e a amortização. Tá? Ele mostra também a capacidade de geração de caixa da empresa.
E por fim, receita líquida, que é o que, né? A receita bruta, tudo aquilo que foi vendido, menos as deduções de impostos e taxas com as vendas, tá? E também cancelamentos. Quais são os principais múltiplos que a gente utiliza hoje, né, para analisar as empresas, né? Hoje a gente usa muito preço-vendas, que é o valor da ação dividido pela receita líquida. A gente usa muito esse indicador, principalmente em empresas ali que estão em alto estágio de crescimento, tá? Preço sobre valor patrimonial, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Então, se um preço patrimonial menor que 1, indica que a ação está sendo negociada com desconto sobre o seu patrimônio líquido. Então, se você vai e compra uma ação dessa empresa que está sendo negociada a preço, né, vai patrimonial menor que 1, você está comprando ela de fato, você está investindo, gastando menos dinheiro para adquirir essa ação do que o acionista controlador dela, né, gastou para montar aquela empresa, tá? O Graham, né, que é o grande investidor americano, ele diz para a gente investir, né, com empresas com preço-valor patrimonial menor do que 1,5, né? E, né, também só para, né, vocês, né, guardarem melhor o conhecimento, o que significa um preço-valor patrimonial de 2? Né, indica que a empresa está sendo negociada 2 vezes o valor do patrimônio líquido. Tá? Então, se fosse, por exemplo, um fundo imobiliário que tem um imóvel lá de 100 milhões e ele tivesse com um preço sobre valor patrimonial de 2, ele estaria sendo negociado a 200 milhões em bolsa. Tá? Ou então, se tem 100 milhões e está negociando a meio, ele, em bolsa ele estaria sendo negociado a, né, 50 milhões. Tá? O preço-lucro também é um indicador, né, que a gente utiliza muito, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido, né, por ação. Então, todo ano fiscal ali as empresas apuram lucro, prejuízo. Então, você divide o preço da ação, né, vamos supor que a ação está valendo R$ 10 e está tendo um lucro ali de R$ 1, então ela está sendo negociada a um preço-lucro de 10, tá bom? Então, e o Graham também, ele fala para a gente, né, investir em empresas com preço-lucro menor que 15. Essas né, dicas aqui você pode encontrar em livros ali. Eu recomendo o Investidor Inteligente, que é um livro muito bom para quem que está principalmente aí querendo entender um pouco mais do mercado financeiro. Né? Não é um livro introdutório, mas vai te dar muita informação, uma base sólida para você, né, começar a ter seus primeiros passos. Que é isso que a gente, né, que eu procuro pelo menos, que é que você, investidor, né, saiba tomar suas decisões de forma consciente, né, e evite cair ali em falácias, cair ali, né, em recomendações ali de pessoas que nem são analistas ou que não têm, né, de fato, né, a certificação necessária para te dar algum tipo de recomendação, tá? Então, então esse preço-lucro também ele é usado para comparar empresas de um mesmo setor, tá? O EV/EBITDA, o que é? O valor de mercado da empresa, né, que é o endividamento mais a disponibilidade, menos as disponibilidades, dividido pelo fluxo de caixa que é gerado. Tá? Ele indica quantos anos de fluxo de caixa são necessários para poder ser suficiente se comprar aquela empresa. Então, ela usa para comparar empresas de um mesmo setor e quanto menor, melhor. Quanto menor o EV/EBITDA, né, e se for entre duas empresas, melhor é para a gente que quer investir. Tá? Tem a margem EBITDA, que é o EBITDA da empresa dividido pela receita líquida. Né, ela mede a lucratividade e eficiência operacional da empresa. Pode ser usada para comparar empresas de tamanhos, né, de diferentes tamanhos de um mesmo setor, e empresas muito endividadas devem ser evitadas. Por quê? Você tira ali, né, aquela composição dos juros. Então, a empresa muito endividada ela tem uma alta na carga ali de juros que ela tem que pagar todos os meses. Então, ela deve ser evitada de ser utilizada por causa disso, tá? E o EV, essa aqui é a margem EBITDA. E o EV/EBITDA, tá? Que é utilizado para comparar empresas com estruturas e modelos de negócios distintos e, né, e ela indica o que? Quantos anos de lucro operacional, né, da empresa são necessários para que o investimento feito, né, para comprá-la ela de volta, tá bom? Então, vamos aqui para a parte prática, que é como usar, como que você, né, investidor, pessoa física aí, pode utilizar, tá? Então, a gente usa, né, essa análise para analisar os dados históricos das empresas. Né? Então você compara a empresa com ela mesma. Então eu vou mostrar aqui um site que é muito utilizado, né, que eu gosto bastante, que é o Status Invest. Então ele é um site gratuito. Você clica lá no Google statusinvest.com.br e a gente já vai, né, mais tarde ver ali
quais são esses indicadores, né? Os históricos, tá? Outro ponto, a gente compara empresas do mesmo setor. Então a gente vai comparar ali Localiza e Movida, Itaú e Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Então alguém lá falou para você comprar Magazine Luiza. Vamos comparar Magazine Luiza com as outras empresas do mesmo setor. Quais que são? Tem ali, né, a Via Varejo, a gente tem também a Graziotin. Então você vai, né, você após ver essa aula aqui, você já vai saber que você não vai sair comprando por impulso. Evite isso, né, de sair comprando só porque alguém falou, né? Estude um pouco a empresa, espere ali uns 2, 3 dias, vai lá no site Status Invest e, né, compare, né, busque ali a lista no Google das empresas que são do mesmo setor e compare essa empresa que você recebeu indicação com o que você está encontrando ali, tá? E ela também, né, essa estratégia aqui de análise por múltiplos pode ser utilizada para montar uma cesta de ações, né, com nos menores múltiplos no momento daquele investimento. Então, a gente pode fazer carteiras recomendadas, né, para individualmente aí, se alguém tiver interesse em ter uma carteira recomendada, né, fazer um portfólio de investimentos aí mais para o longo prazo, também pode me perguntar aqui né, nos comentários, perguntar como é que faz, que eu entre em contato com cada um de vocês. O interesse aqui é de fato ajudar vocês, né, a tomarem decisões mais conscientes, tá? Então, né, ao fazer isso, a gente pode utilizar, né, montar a estratégia de Factor Invest e também, né, fazer algumas carteiras aí, né, tem a comunidade do Invest Club do Tio Uli que tem algumas carteiras, tá bom? É, vamos agora aqui para a prática, tá? Então, eu separei aqui no Excel algumas, algumas só um minuto. Eu separei aqui algumas empresas que eu vou comparar, tá? Então, como que funciona? Empresa, vamos comparar aqui, né? Eu já comecei aqui preparando para ficar mais rápido. Então, vou comparar setor bancário, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Como que eu vou fazer isso aqui, essa comparação? Eu vou aqui no Bradesco, então BBDC4. Eu quero pegar lá, né, aqui no site do Status Invest, eu coloquei o Bradesco e vou comparar, né, as informações de Bradesco com as informações de Itaú e Banco do Brasil. Aí eu venho aqui, tá? Eu coloquei lá Bradesco, tá aqui, BBDC4, Bradesco. Vamos ver aqui, né, o Enterprise Value, primeiro aqui é o preço sobre valor patrimonial. Quanto que a gente está pagando, né? 1,29. Então, se você, né, comprar Bradesco hoje, você está pagando ali 29% de prêmio sobre o que o acionista controlador colocou na empresa. Preço-lucro, 8,58, né? 8,58. E EV/EBIT de 6,23. 6,23. Tá? Então aqui, ó, a gente já tem, né, os dados comparativos do Bradesco com o Itaú e com o Banco do Brasil. Então a gente vê, né, que no setor bancário, claramente que o Banco do Brasil, né, ele está mais descontado, só que esse é um desconto aí que historicamente sempre ocorre por ser uma empresa pública, né? Então geralmente bancos privados sempre são negociados a múltiplos, né, maiores do que, né, as empresas públicas. Então, em termos de valuation, né, de investimento, o Banco do Brasil é uma empresa mais barata para se investir, certo? No setor bancário. Então, né, dado que o preço ou valor patrimonial dele está menor, o preço-lucro também está menor, e o EV/EBIT também está menor. Então, é um valor, né, se fosse uma diferença pouca, então às vezes a gente poderia privilegiar na empresa do setor privado, mas como é muito, né, essa diferença, então às vezes faz sentido ou não faz. Então é sempre bom você comparar, certo? Esses indicadores para tomar decisões conscientes. Eu vou pagar mais caro? Vou. Mas por quê? Porque essa empresa aqui tem uma gestão forte, tem uma gestão boa, confio no banco, eu sou cliente dele, eles são realmente muito bons, o suporte é bom, então aí sim você toma uma decisão, né, com base naquilo que você tem de conhecimento, tá? E não porque alguém falou, né, na internet. E agora vamos comparar aqui o Bradesco com ele mesmo. Como assim? Vamos ver os dados históricos, tá? Que então aqui quando você clica aqui você tem os dados históricos do preço do Bradesco. Então historicamente ele foi negociado a uma média de 1,72 e hoje ele está sendo negociado a 1,29. Então você já sabe, poxa, me parece então que está realmente, né, por esse indicador, o Bradesco está num bom momento de fazer aporte. O mesmo não ocorria lá em 2019. Então
Então, às vezes você estava com dinheiro para aportar em 2019, pô, tem muita gente que às vezes está com um dinheiro lá e quer aportar porque quer aportar, mas será que é o momento certo? Será que não é melhor deixar esse dinheiro parado e esperar uma oportunidade de mercado, igual está ocorrendo aqui agora? Porque, como a gente pode ver, tem ciclos, né, que está sendo negociado acima do histórico e, né, em alguns momentos estão abaixo. Então, eu vou aportar aqui. Será que eu preciso de aportar hoje? Eu não posso esperar, né, ou então procurar uma outra empresa para poder investir? Então, essa é a ideia de vocês utilizarem a análise por múltiplos, tá bom? Vamos ver aqui também historicamente o EV/EBIT. Ó, ano passado, hoje, né, historicamente, o EV/EBIT do Bradesco é negociado a uma média de 13,12 e hoje está 6,23. Então, está praticamente metade do que está no valor histórico, tá? Então, com isso, vocês, né, vão saber que, ó, também por esse indicador, já tem dois indicadores que estão me indicando que ele está no momento bom de aporte. Então, já é um ponto positivo. E vamos ver o preço-lucro, também é a mesma coisa. A média de 10, né, o Graham fala para a gente investir, né, abaixo de 15. Aqui está a média de 10, é o histórico dele. E, né, hoje está em 8,58. Então, os três indicadores me mostram que realmente hoje é um momento bom de aporte. E por que eu falo isso? Porque geralmente ocorre o contrário. Os investidores aqui acabam investindo aqui. Então, vocês têm que ter consciência de que nesses momentos aqui, o melhor a gente fazer é ter calma. Por quê? Aqui é o momento em que o jornal está falando que a ação é o melhor investimento, está todo mundo ali no Instagram falando que é o investimento da vez é investir em uma ação ou em outra, ou então em Bitcoin. Só que será que é mesmo? Vamos olhar ali, né, os dados históricos, vamos tomar decisões mais conscientes, porque o dinheiro que a gente ganha ali trabalhando, batalhando todos os dias, não é um dinheiro fácil de ser conquistado. E a gente vai colocar ele ali, né, no jogo para correr um risco desnecessário? Não é isso que eu quero que vocês corram. Então, por isso que sempre antes de vocês investirem, eu gostaria que vocês praticassem esse exercício, tá? De olhar o histórico ali né, dessas empresas, tá bom? Então vamos aqui para o outro setor, né? CSN, Gerdau e Usiminas. Então já preenchi aqui de CSN, Gerdau, vamos terminar aqui de preencher Usiminas, Usincico. Vamos lá, Usincico, tá? Então aqui é Usiminas. O preço sobre, né, valor patrimonial dela hoje está a 0,48. Esse é um valor extremamente baixo. Preço-lucro de 1,18, 1,18 e o EV/EBIT de 0,94. São valores, né? Vamos ver aqui. Então, aqui já de cara, né, olhando a análise por múltiplos, a gente vê que a Uzi Minas está no momento muito menor, está uma empresa muito mais barata comparado com Gerdau né, e CSN, que são empresas ali do mesmo setor, tá? Então vamos ver aqui o que significa, tá, pessoal? Se você clicar aqui, você vai ver maiores informações. Então aqui você consegue clicar e vai ter um artigo ali detalhado sobre o que é o EV/EBIT que vocês podem, né, ler. E também aqui a gente vai poder, ó, vai ter mais informação aqui, o que significa Enterprise Value e tudo mais, tá? Então vamos ver aqui o histórico. Olha o histórico. Ó. Historicamente, o Usiminas é negociado a 3,35 e hoje ela está sendo negociada a 0,94. Então, assim, tá, né, 30% ali do valor histórico dele, tá? 70% abaixo da média, tá? Então, assim, realmente está num momento que tá, me parece também ser um momento bom, tá? Então, esse aqui não é a recomendação de compra nem de venda, é que é só para vocês, né, de fato aprenderem a utilizar as ferramentas gratuitas que estão ali na internet para ajudar vocês a investirem, tá? Então, ao invés de investir aqui quando ela estava sendo negociada a um preço-valor patrimonial de 1,32, que estava acima da média histórica dela, que é de 0,78, que era o momento que estava todo mundo falando ali em 2020, né, que o investimento, a bolsa estava nas massas. Não, ali não é o momento ideal. O momento é agora, que está todo mundo ali, né, calado. Você não vê mais ninguém falando de que é o momento certo. Hoje a bolsa encerrou quer ver? Hoje encerrou em 99.500 pontos, então já caiu ali 30% da máxima que a gente teve ali do pós-Covid. Então hoje você não vê mais muita gente falando. Então é hoje que é o momento certo, né, de você, né,
aportar o seu dinheiro e não ficar com medo, tirar ali da renda fixa e colocar um pouco mais de risco, assumindo, né, riscos ali, né, com empresas em bolsa, tá? E por fim aqui outro setor, Localiza, Movida, Locamérica. A Locamérica inclusive foi absorvida pela Localiza recentemente, teve que vender alguns ativos para o grupo Brookfield, né, por causa de concentração de mercado que o CAD regula. E agora vamos ver aqui, tá? O que foi que aconteceu com a Locamérica? Preço, valor patrimonial de 2,27. Então a gente 2,27. Preço lucro de 9,47. 9,47 e EV/EBIT de 8,12. 8,12. Então agora vamos comparar. Como a gente já vê, né, de cara, Movida entre as três é a empresa que está sendo negociada a menores múltiplos, tá? Então nem sempre vocês, né, vão ter todas as empresas ali redondinho, não vai ter muita empresa, mas assim, antes de tomar, né, às vezes você está em dúvida entre, nem sei se você vai poder comparar, você está em dúvida entre duas empresas, uma siderúrgica e outra aqui do setor de locação de carros. Então, se for comparar aqui, quando a gente vê, né, na média, essas empresas aqui de locação de carro, são negociadas a um preço-valor patrimonial aqui de 2,86. Já as de siderurgia estão sendo negociadas na média de 0,79. Então, né, um setor e outro a gente vê que tem diferenças. Então, por isso que a gente tem que comparar essas múltiplos com empresas ali, né, do mesmo setor, tá? Por causa daquilo que eu falei. Tem diferença tributária, tem diferença ali de necessidade de capital, né, para poder manter a empresa rodando. Então, né, é importante vocês terem clareza disso para tomarem, né, as melhores decisões pro investimento de vocês, tá? E por fim, igual eu falei, né, que você tiver interesse em ter uma carteira, né, a gente consegue construir portfólios de investimento com carteiras ali com, né, menor preço-lucro, menor EV/EBIT, menor preço-valor patrimonial. Por quê? E a ideia é sempre você investir nas empresas que estão mais baratas naquele momento do seu aporte, tá? Então, às vezes, hoje, né, se você for olhar, montar uma carteira hoje, muitas vezes as carteiras que vai ser recomendada daqui 2, 3 meses já não vai ser a mesma, porque os preços no mercado oscilam diariamente, tá? Então, a ideia é realmente que espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. A ideia é que vocês aprendam aí um pouquinho mais. Se estiverem gostando, né, comentem aqui. Se tiver sugestão de próximos conteúdos, também sugiram aqui nas caixinhas aqui nos comentários abaixo, que eu vou, né, responder vocês com o maior prazer. Grande abraço, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.